Bom, gente, eu não sei quantas pessoas estão online, mas hoje, começando, né, o nosso webinário, hoje é o nosso segundo dia de webinário, nosso workshop online, na verdade, onde nós falamos sobre 3 passos para um projeto de drone perfeito dentro da engenharia, geologia e meio ambiente. Bom, perfeito por quê? Porque, como profissionais ou estudantes, nós devemos atentar a todos os passos, desde o pré-campo, desde o conhecimento antes do pré-campo, até ao processamento ou pós-processamento desses dados, ao longo de um projeto fotogramétrico, né? Que, como eu venho dizendo, como eu venho falando, aliás, nesses últimos tempos, não se trata apenas de pegar o seu equipamento, colocar o seu equipamento no ar, ele pousar e você jogar e acontecer uma mágica, né? Isso, quem está acompanhando a gente um pouco mais de tempo sabe que a gente tem um zelo muito grande por nossos alunos e pelos trabalhos que nós realizamos, sendo até chatos em algumas vezes, porque a gente tenta não desenvolver apenas profissionalmente cada pessoa que está conosco, mas pessoalmente também, sempre garantindo as melhores práticas dentro daquilo que nós oferecemos. Bom, esse primeiro slide, todo mundo que participou do último já conhece, aqui a gente fala um pouco sobre a Drone Valk. Eu não vou me deter aqui nesse slide mais uma vez para não me tornar repetitivo para vocês, tá bom? Nosso workshop online são 3 passos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de levantamentos. Vamos falar um pouco sobre a escolha do local de voo, a execução, desmontagem e pontos de controle, tá? Também não vamos deter muito aqui e vou passar agora para a escolha do local de voo e execução de voo especificamente, tá bom? Bom, como eu faço sempre, desde o primeiro, eu gostaria que vocês falassem um pouco, caso vocês já tenham alguma ideia, já façam campo, já sejam profissionais da área, o que vocês entendem sobre a escolha do local de voo, ou se vocês têm algumas dúvidas em relação a essa escolha, e também sobre a execução de voo. Se você está aí no nosso webinário, quem tiver por aí e quiser conversar um pouco, a gente vai abrir no máximo 3, 4 minutos para a gente começar a interagir e poder fazer o webinário junto, né? A intenção, na verdade, é essa, fazermos todo esse processo de maneira que seja legal, de maneira que todos participem, tá bom? Então, quem tiver por aí pode já falar um pouco sobre a questão do locais de voo e execução também. Bom, vamos lá. O Gabriel está querendo tomar o lugar do Jamerson aqui, né? Jamerson chegou! Jamerson chegou aqui, todo mundo vibrou. Jamerson, não deixa, cara, não deixa o Gabriel tomar seu lugar. Digita aí, rapaz. Não, vamos lá. Gabriel, ele falou aqui que, além de contemplar a área a ser mapeada, o local de voo deve ser suficientemente bom para que o sinal entre o controle e a aeronave se mantenha forte. Além disso, devem ser analisados perigos em potencial, como copa de árvores, que podem fornecer risco a decolagem e pouso. Animais que possam atacar o drone também, e que ele já teve muitos problemas com copas de árvores. Bom, gente, isso que o Gabriel falou é muito interessante, porque realmente existem alguns perigos em campo que a gente tem que analisar, na verdade, bem antes da chegada no local de voo, né? São eles: linhas de transmissão,
perigo de alguma rede elétrica muito próximo de onde você vai levantar, além de copa de árvores, animais que possam atacar o seu drone. A gente já teve, por exemplo, já perdemos um drone, um RPA nosso, por ataque de urubu. Então, a gente teve uma hora no voo que a gente estava concluindo o voo, que a gente tinha 12 urubus mais ou menos sobrevoando. Um deles atacou, dizem que é balela, que não existe isso, mas existe sim ataque de animais ao drone, sim. Então, principalmente linhas de transmissão, porque pode descalibrar sua bússola, pode descalibrar alguns sensores do seu drone, e além das imagens não terem resolução, ou ter algo parecido com arrastamento, ou, enfim, podem haver diversos problemas decorrentes de, por exemplo, linhas de transmissão no local. Aí você tem que avaliar. Por isso que eu falei para vocês que, normalmente, o que eu faço é um voo muito mais alto, quando eu posso, para que eu possa avaliar o local que eu estou realizando o levantamento. E se eu deixei passar, por exemplo, linha de transmissão, rede elétrica, a gente tem que tomar muito cuidado com as casas das pessoas também, porque uma coisa que muita gente não atenta é a seguinte: em teoria, nós podemos levantar, mas existem pessoas não anuentes, muitas vezes pessoas que têm casas, que têm seus quintais, que têm sua vida ali dentro da casa delas, que elas não nos autorizaram a realizar voos ou a termos imagens ou a termos vídeos, por exemplo, da propriedade deles, e existem leis para que eles possam recorrer e processar a pessoa que fez isso, porque realmente a maioria das vezes a gente não solicita liberação. E pode parecer estúpido isso, né? Não, e por que eu vou ter que ter autorização? Mas é a realidade, a gente não pode, segundo a lei, estar fazendo, na maioria das vezes, imagens de... Já aconteceu, eu tenho casos de pessoas que eu conheço que fizeram imagens de motel e recebeu uma multa gigantesca, porque é um lugar, basicamente, que acontece muita coisa, e muita coisa, às vezes, escondida, né? Então, tipo, não foi solicitada autorização, é meio engraçado, mas o cara tomou uma multa de R$30 mil. Os caras foram para a justiça, recorreram, porque, inclusive, isso foi um trabalho acadêmico, os caras recorreram à justiça das imagens que foram realizadas, porque no local, além de casas de outras pessoas, existia esse motel lá. E ele tomou uma multa, de verdade. Então, tipo, a gente tem que tomar cuidado com isso. São pessoas que a gente não conhece, por exemplo, são pessoas que nunca viram a gente, que a gente nunca viu, que podem sim recorrer. O Gabriel falou aqui que também já teve. Jamerson ainda não falou, né? Ele entrou, ficou ali. Gabriel tá... O pessoal aqui tá torcendo por você, Jamerson. Bom, Gabriel, a gente tem outros levantamentos também. Existiu em alguns lugares que a gente prestou serviço que existiram problemas como esse também, que o drone passou acima da casa das pessoas, na maioria das vezes propriedade rural. Tá só escutando. Tá bom. Tá todo mundo aqui vibrando por você. Gabriel fica só perguntando, rapaz. O dono da propriedade foi lá e disse que ia processar, e disse que ia bater. Isso é muito sério. Então, realmente, além da parte física, principalmente linhas de transmissão e parte de rede elétrica, a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente tem que estar bem seguro daquilo que vai fazer. Por isso que
Eu acabo sendo muito chato com relação a isso, mas eu sempre falo que, embora não seja obrigado, é interessante andar com a nota do equipamento, com as licenças do equipamento, com a autorização de voo, junto com pelo menos uma cópia dos documentos das pessoas que eu realizo mentoria e que começam no mercado. É cuidado demais? É preciosismo? Talvez sim, mas numa situação como essa, como essas que aconteceram, talvez diminua um pouco, né? Entre aspas, a raiva das pessoas, ou como somos desconhecidos algumas vezes, acaba que essas informações, junto com a informação de uma pesquisa, de um trabalho, de que não vão ser utilizadas, de que a gente pode repassar quando é o caso, isso às vezes ajuda bastante. Bom, tem mais alguma coisa aí? Se não tiver, eu vou passar para a execução de voo. Se Jamerson quiser conversar aí, pode mandar que eu estou aqui atento, tá? Bom, gente, sobre a execução de voo, basicamente, eu já entrei quando eu estava falando com vocês sobre a escolha do local de voo. A execução passa também pela escolha do local. E a execução, na maioria das vezes, quando nós temos visada do local que nós vamos levantar, realmente nós não precisamos de um observador. Mas, em algumas vezes, é interessante ter esse observador para que a gente possa realizar o voo de maneira mais segura, prestando atenção no drone com o observador, prestando atenção no equipamento dentro do planejamento de voo. Tá? Então, eu não vou passar muito sobre isso não, porque a gente já conversou um pouco sobre execução, sobre os problemas que se tem, enfim, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida específica sobre execução, pode colocar aí. Eu vou passar, se alguém tiver dúvida, o pessoal vai anotar e no final a gente conversa um pouco sobre as dúvidas. Tá bom? Bom, esse slide aqui, na verdade, eu só coloquei para a gente ter uma ideia, mais ou menos, daquilo que a gente viu nesse último aqui, da escolha do local de voo para a execução especificamente, né? Onde nós estamos, onde nós vamos estar antes da realização de voo. Qual seria o melhor local, né? Na verdade, isso não é nem para vocês responderem, mas é uma coisa a se pensar, né? A gente sempre traz um slide como esse para mostrar para todo mundo as diferenças de cotas, por exemplo, que nós temos nesse mapeamento específico, e para falar um pouco realmente de onde realizar o levantamento a partir dessa imagem que a gente tem. Isso pode ser simples, mas pode ser complexo também, porque se vocês notarem, caso vocês não tenham notado, nas imagens que estão mais próximas dos locais de maior altitude, eles não estão com adensamento de imagens. Isso acontece, ou nos locais que nós temos uma altitude menor que está sendo mapeada, também não. Isso acontece por um único motivo, né? Existe um analista que vai pegar esses dados, que vai analisar dado a dado, imagem a imagem. Aí entra muita coisa, entra os matches, entra aquilo que a gente falou sobre o SIFT, sobre a linha bipolar, sobre pontos homólogos. Na verdade, é assunto que dá, sei lá, dá 2 semanas só sobre esse slide aqui, mas a intenção é só pensar um pouco sobre o planejamento e execução, tá bom? Bom, isso aqui é muito interessante para a gente conversar, né? Que são algumas informações acerca dos pontos de controle e dos pontos de check, né? Para quem não conhece, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas a gente tem que falar para todo mundo, óbvio, e não tem problema algum com isso, né?
Os pontos de controle, eles são marcações que são realizadas normalmente na área na área a ser levantada, que possuem coordenadas geográficas conhecidas, né? E essas, elas precisam ser visíveis, especialmente nas imagens aéreas, né? Nas imagens aéreas, desculpa. Essas coordenadas são normalmente coletadas, claro, com GPS de alta precisão, GPS geodésico, GPS diferencial. Tem gente que conhece por um nome ou por outro, mas é a mesma coisa, certo? Bom, esses pontos que são coletados, esses pontos de controle, né, são divididos em dois tipos, normalmente. São divididos em artificiais, que são pontos que foram colocados no solo para identificação da coordenada em imagens aéreas, né? A gente sabe, no slide mais à frente eu vou mostrar para vocês algumas marcas padrão de reconhecimento do equipamento, né? São as que são mais utilizadas. Um dos tipos também são físicos, né? A gente utiliza, para quem já vem do geoprocessamento, eu já trabalhei bastante com isso, num passado não tão distante, mas a gente antigamente já referenciava a imagem do Google, na grande maioria identificando logo no início, né, quando a gente estava aprendendo a utilizar SIG, no ArcGIS ou QGIS, identificando alvos físicos, né, que eram esquinas de rua, estradas, bifurcações, enfim. Tem um histórico aí, né? Então, isso a gente pode utilizar também, e principalmente nas imagens aéreas, né? Que são pontos notáveis, já existentes na área de levantamento, né? Alguns exemplos disso, como eu falei para vocês, são, por exemplo, quinas de muros ou calçadas, pinturas em asfalto, faixa de pedestre, etc. Enfim, são vários exemplos. E os pontos de controle artificiais, né? Eles podem ser feitos de vários materiais, como placas de metal, plástico, isopor, papelão, sei lá, tinta, algum tipo de tinta, cal, conforme a viabilidade da construção e, claro, a criatividade do operador ou da equipe que vai estar trabalhando lá. Tá bom? Deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui na frente para mostrar para vocês. Já acho que eu esqueci. Não, está aqui. Bom, eu vou voltar lá, tá? Não fiquem tranquilos que eu vou voltar para lá para que a gente continue a falar um pouco. Essas são as formas mais utilizadas de pontos de controle. Em especial, o que pelo menos nós mais utilizamos é a segunda, a do meio, né, de cima, e a última do canto direito de baixo, que está toda preta, mas normalmente nós utilizamos ela toda branca, tá? E aí nós utilizamos com um GPS geodésico. Vou voltar aqui. Bom, só continuando sobre a questão dos pontos de controle, né? Esses pontos podem ser fixos ou provisórios, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas sim, podem ser fixos ou provisórios. E a diferença é a seguinte: os pontos fixos eles são usados em áreas em que os levantamentos são constantes. E eles também são chamados de monitoramentos, né? Quando nós temos monitoramento de uma área, seja uma unidade de preservação, seja a evolução de linha de costa, seja uma mineração, nós temos normalmente, quando nós vamos realizar levantamentos nessas áreas, alguns pontos que já são fixos. Né? Claro, dependendo de um avanço de linha de costa, ou dependendo de um avanço numa mineração, esses pontos fixos eles vão mudando, mas eles não mudam mensalmente, eles não mudam semestralmente, talvez anualmente sim. Mas, por exemplo, na evolução de linha de costa, você tem uma gradação ou retrogradação daquilo que você está mapeando
normalmente a cada 3 a 5 anos. Então, é um tempo considerável para você utilizar realmente pontos fixos. Deixa eu ver aqui mais o quê. Os pontos provisórios, como já está dito pelo próprio nome, eles são provisórios, né? Né? Vamos lá. Uma pergunta para todos vocês, né? Quantos pontos de controle são necessários, são ideais em um levantamento? Alguém pode falar para a gente comentar um pouco? Quem quiser falar aí pode falar. Quem tiver alguma dúvida ainda sobre os pontos de controle pode falar também, que aí a gente vai passando, tá bom? Show, beleza. Bom, vou comentar do Gabriel e do Jamerson, tá? Isso. Exatamente, Jamerson, exatamente. Bom, Gabriel, no mínimo 4, isso realmente pode estar certo e pode estar errado, isso depende muito realmente da área. Em tese, quanto mais, melhor, né? Que o Jamerson falou, por exemplo, aqui, é interessante o que ele falou, por exemplo, que não tem um número exato, depende muito da área, realmente depende muito da área. É recomendável, sim, nos vértices do local onde você está levantando, sim, claro. E existem alguns pontos que são verificados e distribuídos ao longo do terreno. Bom, eu vou falar um pouquinho mais para frente, e embora eu já tenha falado aqui, eu acredito que aqui antes, no nosso primeiro workshop, antes desse, quando você vai realizar um mapeamento desse sem um GPS diferencial, você tem uma precisão, você tem um erro baseado em GNSS, mas aí você tem um log de voo que pode ser pós-processado e que você pode garantir algo até aceitável para alguns trabalhos, né? Isso pode chegar a menos de 1 metro. Isso depende do pós-processamento e do uso de uma base RBMC, enfim, são informações que a gente tem mais dentro do nosso curso, né? Então, são coisas realmente que são exploradas lá dentro. O que o Jamerson falou é muito interessante, porque realmente nós precisamos de vários pontos. E se você estiver trabalhando especificamente, por exemplo, com mineração ou com topografia de alta precisão, aí você vai ter que ter uma malha de pontos a ser verificados, porque se nós queremos pontos, pelo menos próximos, parecidos com o que a gente tem em GPS geodésico, que consegue nos entregar até 50 milímetros de resolução, por exemplo, a gente vai ter que colocar um número de pontos considerável. Claro, na área que vai ser coberta, a gente vai realizar o trabalho num tempo infinitamente menor, mas a gente vai ter que fazer muito ponto de controle, principalmente em quebra de relevo, para que a gente possa realizar a comparação. E como o Gabriel acabou de falar aqui, o Jamerson acabou de falar aqui, existem os pontos de verificação, os pontos de check, né? Então, prosseguindo aqui, não existe uma quantidade ideal por hectare, né? Isso realmente vai depender de diversos fatores. O número de pontos ele realmente é variável, considerando os tipos de terreno, o local onde vai ser levantado, para que fim, enfim. Mas, segundo alguns profissionais e algumas empresas que começaram com esse tipo de utilização e pós-processamento desses dados, um número bom, né? Não sei se é um número mágico, mas muita gente que a gente conhece
que começou lá atrás, utiliza no mínimo 10 pontos. Entendeu? Então, tipo, a minha área é muito pequena, mas eles utilizam no mínimo 10 pontos. E, claro, isso vai variar conforme, como eu falei para vocês, a variação do nível do terreno e os diferentes usos do solo, ou no solo, né? Que aí, como eu falei, tem topografia de alta precisão, trabalhos com mineração, ou mapeamento de bacia, enfim. Em resumo, quanto mais irregular o terreno e quanto mais variado o uso do solo, principalmente na presença de áreas de florestas, maiores são os números de controle que são necessários dentro desse trabalho, tá? Bom, eu vou passar um pouco isso aqui. Tem uma perguntinha aqui, por fim, qual o número necessário para atingir a precisão geoespacial que você deseja em seu mapeamento aéreo? Isso é muito interessante, porque aí eu queria conhecer um pouco de vocês. Quem está falando mais o Jamerson e o Gabriel, mas se vocês puderem, além do Jamerson e o Gabriel, falarem onde vocês atuam, se é no meio ambiente, se é na engenharia, se é na geologia, na mineração, enfim, eu ficaria agradecido para a gente discutir um pouquinho mais, tá bom? Vamos ver. Augusto, consultoria ambiental. O Gabriel. Jamerson nunca atuou, é da área de manutenção de aeronaves. Show, legal. Gabriel aqui trabalha com mineração, reflorestamento e deslizamento de terra. Inclusive, ó, eu indico o Gabriel aí, quem estiver precisando, procura o Gabriel. Bom, nós temos áreas distintas aqui. O Gabriel, ele trabalha em mineração, reflorestamento e deslizamento de terra, né? O Augusto trabalha com consultoria ambiental e o Jamerson já atuou na área de manutenção de aeronaves e vai trabalhar em breve nas 3 áreas, engenharia, geologia e meio ambiente, né, Jamerson? Bom, gente, é o seguinte, são áreas muito diferentes e o fim, a atuação de vocês, eu não sei, por exemplo, o Augusto na consultoria ambiental, se ele for trabalhar com EIA-RIMA, ele realmente vai precisar de uma quantidade de pontos com GPS geodésico que acaba não sendo tão grande quanto quem trabalha, por exemplo, com mineração, com deslizamento de terra, enfim, com áreas que você precisa ter. Não que no EIA-RIMA você não precise de uma qualidade de pontos tão grande, você precisa sim, mas é muito inferior aos pontos que você coloca, por exemplo, quando você trabalha em modelagem de depósitos, que você tem que ter precisão milimétrica do depósito que você vai estar realizando cubagem, ou deslizamento de terras. Se você for acompanhar, por exemplo, em barragens de rejeitos, isso é um assunto muito em alta. Se você for realizar uma topografia hoje e na próxima semana, 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, provavelmente não vai ter, né? 1 milímetro a mais que você está mapeando ali já é um indicativo de alguma coisa. Então, é interessantíssimo, inclusive, o trabalho nessa parte do EIA-RIMA, porque existem algumas liberações que o Ministério da Defesa faz para quem trabalha com georreferenciamento de imóvel rural, principalmente ligado ao INCRA, né? De voos até 250 metros, que são extremamente possíveis de se conseguir. Existem empresas para isso, que realizam esse tipo de trabalho, um protocolo para que seja liberado. Mas realmente são áreas distintas que depois a gente pode até trazer um workshop sobre cada área específica, sobre atuações, sobre, enfim, uso e ocupação do solo, dentro da área ambiental, unidade de conservação, enfim. É uma ideia que a gente pode trazer depois.
Beleza? Deixa eu passar aqui. Bom, aqui nesse slide, especificamente, eu trouxe para vocês os pontos de controle dentro de uma areazinha que a gente realizou o levantamento. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui, ó, onde o meu mouse, onde eu estou circulando com o mouse, nós temos pontos de controle, ó. Na verdade, existem mais. Eu acabei colocando e, quando fui salvar, não consegui circular, enfim. Mas aqui nesse terreno, a gente tem aproximadamente 40 hectares e, para esse trabalho, a gente só precisou de 12 pontos de controle. Só assim, há pessoas que até colocam um pouco menos que isso. Mas que foram suficientes, fora os pontos de cheque, como o Jamerson falou ainda há pouco também, né? Bom, com relação a esses pontos de controle, né, só para concluir, o que a gente sabe é que a função do ponto de controle é realmente ligar a imagem com o terreno. E a gente sabe que a utilização desses pontos é justamente para o aumento da acurácia no aerolevantamento. Para utilizar esse ponto de controle em um projeto, também é necessário que você vá aos alvos que estão em solo e colete suas coordenadas com o receptor de GPS, que a gente já falou, que é um GPS geodésico ou GPS de alta precisão, e que esses receptores, para quem não conhece, para quem ainda não viu, para quem ainda não trabalhou, eles são capazes de coletar as coordenadas de um determinado ponto com a precisão milimétrica. Isso significa o quê? Que o erro em relação ao terreno, dependendo do número de pontos que você pegar em solo, ele vai estar na casa de milímetros do GPS, e dependendo do pós-processamento que é realizado, da nuvem de pontos, da densificação, das correções, isso pode vir a ser também, a acurácia do produto final pode vir a ser também extremamente interessante, né? Com essas coordenadas desses alvos coletados, o que nós temos que fazer na sequência é ir no pós-processamento. E aí a gente tem uma coisinha aqui na frente para falar. Isso aqui a gente já falou de quantos pontos são necessários. E aqui, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os checkpoints, né? Os pontos de cheque. Bom, para quem não conhece, eu vou dar uma resumida aqui, a gente pode conversar um pouco. Teremos 5 minutos de para perguntas e respostas, e a gente acaba. Na aula de sexta, a gente vai passar algumas coisas interessantíssimas também sobre. Vai ser um resumo mais um conteúdo bônus, extra de processamento, que é muito, muito, muito interessante que vocês estivessem. Mas, enfim, sobre os pontos de cheque, né? Os pontos são de verificações e apresentam as mesmas características do ponto de controle. A diferença está na utilização. De maneira bem simples, bem resumida, é o seguinte: os pontos de controle, eles entram no processamento dos dados. Eu vou falar de maneira bem simples, eles entram no processamento determinístico que é feito ao longo desse processamento dos dados, ou seja, eles são incorporados e aí eles sofrem uma ligeira modificação. Basicamente é isso. Os pontos de cheque não, eles não participam. E aí o que acontece? Os pontos de cheque, eles funcionam justamente para ver a relação ou a diferença entre o ponto no solo, que é o ponto de cheque, e os pontos e o dado todo processado junto com os pontos de controle. Ou seja, os pontos de controle entram no processo, os pontos de cheque não. Os pontos de controle eles podem sofrer alteração, os pontos de cheque não vão sofrer alteração. E isso a gente faz para saber exatamente qual a acurácia ou qual o erro
para afirmar qual é o erro no processamento e no relatório final do processamento na entrega para o cliente, né? Mas isso eu estou falando para vocês de maneira bem simples, né? Mas ele funciona de maneira mais explicando de uma maneira mais ampla, mas sem ser resumida, né? Ele funciona da seguinte maneira: você vai coletar os pontos de verificação em solo e possui as coordenadas de terreno desses pontos. Ao final do processamento, o software ele vai comparar as coordenadas que foram obtidas na imagem, como eu acabei de falar, com as coordenadas do terreno. Basicamente, ele compara qual a diferença, qual a confiabilidade das medições realizadas na imagem em relação ao terreno. O checkpoint é a diferença entre estas coordenadas e, por essa razão, este termo de verificação, né? Esses pontos são utilizados para medir exatamente a acurácia do levantamento, como eu falei para vocês. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre pontos de controle e checkpoint? Bom, galera, é o seguinte. Não sei se vocês ainda continuam escutando ou se todas as dúvidas foram esclarecidas ao longo do webinário. Pode ter sido. Então, eu agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, né, com toda a equipe. É muito gratificante ter a companhia de vocês para a gente conversar um pouco, esclarecer dúvida, trazer informação, receber informação de vocês. E não é não, Jamerson? Legal. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês mesmo. Na sexta-feira a gente vai ter mais um encontro, vai ser muito legal na sexta-feira mesmo. É um fechamento para isso sim, mas tem informações que são interessantíssimas para quem quer aprender um pouco mais, principalmente da parte de processamento de dados, de imagens, né? A gente trabalha especificamente nos nossos projetos, pelo menos a grande maioria, com o Agisoft, PhotoScan ou Metashape agora, mas a gente vai trazer algumas informações sobre o Pix4D, sobre o Drone Deploy, sobre o mapa, sobre algumas coisas para quem trabalha com outros tipos de softwares e também quem processa na nuvem, tá bom? Nós agradecemos imensamente a cada um de vocês. Obrigado, Jamerson. Augusto, muito obrigado, Gabriel, pela participação, e a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Um abração, gente.